Agora nós temos uma notícia que saiu importante numa mídia israelense, né? Onde ela diz que um alto funcionário do Hamas admite que não teria apoiado o 7 de setembro se soubesse do resultado, ou seja, da destruição que seria para Gaza, né? Mais tarde o Hamas respondeu às declarações dele em seu canal do Telegram, dizendo que suas palavras foram tiradas fora do contexto, mas foi o que realmente ele disse, né? Que se ele soubesse do que iria acontecer na faixa de Gaza, ele não teria apoiado os atos de 7 de setembro, né? Então, nós temos aí esse alto funcionário dizendo isso, né? E ele, o nome dele, se eu não me engano, ele é chefe do gabinete de relações exteriores do Hamas, sediado no Catar. Moussa Abu Marzouk. Ele que disse isso, que se ele soubesse do que iria acontecer com Gaza, ele não teria apoiado os atos de 7 de outubro. Um alto funcionário do Hamas admitiu em uma entrevista ao The New York Times na segunda-feira que, se soubesse da destruição que seria causada em Gaza por causa dos ataques de 7 de outubro, ele nunca teria concordado com isso, né? O chefe do escritório de relações exteriores do Hamas no Catar, Moussa Abu Marzouk, disse ao New York Times que não foi informado sobre os detalhes específicos que estavam sendo planejados. Se fosse esperado que acontecesse o que aconteceu, não teria havido o dia 7 de outubro de 2023, disse ele. O Hamas se infiltrou no sul de Israel em 7 de outubro de 2023 e matou mais de 1.000 pessoas, num total de mais ou menos 1.251. E sequestrou mais de 250, mais precisamente 251 pessoas para a faixa de Gaza, como refém. Desde então, Israel e Hamas estavam em guerra. Uma espécie de vitória que o Hamas tenha sobrevivido na guerra. Ele também observou que seria inaceitável dizer que o Hamas havia vencido, especialmente considerando a escala do que Israel infligiu à faixa de Gaza. Destruiu a faixa de Gaza, né? Praticamente destruiu tudo. Mas a gente vê que o Hamas ainda tem se mostrado bastante ativo nessa entrega de refém, né? Terroristas do Hamas montam guarda no dia da libertação de Kate Siegel, um refém de nacionalidade americana e israelense, mantido em Gaza desde o ataque mortal de 7 de outubro de 2023, como parte de um cessar-fogo e um acordo de troca de reféns e prisioneiros entre Hamas e Israel, na cidade de Gaza, em 1º de fevereiro de 2025. Estamos falando de um partido que perdeu o controle de si mesmo e se vingou de tudo, disse ele ao se referir a Israel. Isso não é uma vitória em nenhuma circunstância. Lógico que é uma vitória sim. Israel destruiu a maioria da infraestrutura do Hamas. Pode não ter exterminado o Hamas, mas ele destruiu a maioria da infraestrutura do Hamas. Hoje o Hamas tem muita dificuldade em atacar Israel, até com mísseis. Você vê que diminuiu muito os mísseis no mesmo período de grande ataque no final agora. Diminuiu-se muito. Israel destruiu a infraestrutura do Hamas, né? E com ataque ao Hezbollah, com ataque aos Houthis e com ataque também ao Irã, Israel diminuiu muito a infraestrutura militar, né? Paramilitar ou terrorista do Hamas. Ele também disse que a liderança do Hamas está disposta a negociar sobre as futuras armas do grupo em Gaza. Estamos prontos para falar sobre qualquer questão, disse ele. Qualquer questão que seja colocada na mesa, precisamos falar sobre ela. Bom, isso já é um começo, né? Israel não quer o Hamas mais no poder. Acredito que Israel não vai aceitar. Quando terminar essa entrega de reféns e de corpos,
Se o Hamas não sair do poder, não achar uma forma de sair do poder, Israel vai voltar a atacar Gaza. A gente pode esperar isso. Dificilmente isso não acontecerá, principalmente porque Israel quer isso, quer eliminar o Hamas de uma vez, e os Estados Unidos, né, está apoiando ele nessas ações. Hamas e reféns. Ao falar sobre os reféns restantes, que ainda estão mantidos em cativeiro em Gaza, Abu Massoud disse que, se houvesse uma extensão da primeira fase, o Hamas exigiria que mais prisioneiros fossem libertados, porque eles consideram o restante dos reféns como soldados da FDI. Ele também mencionou que o Hamas estava aberto a libertar todos os reféns ao mesmo tempo, se Israel libertasse milhares de terroristas das prisões e se retirasse de Gaza, encerrando a guerra. É um problema sério, né? Não creio que Israel vá fazer isso, não creio. Mesmo porque são milhares de guerrilheiros, de terroristas que voltariam para Gaza para atacar novamente Israel. Israel não quer isso. Israel quer exterminar o Hamas, quer exterminar o Hezbollah. E no final ainda vai sobrar para os Houthis ainda e também para o Irã. Né? Ainda mais agora nas condições que os Estados Unidos têm dado praticamente apoio irrestrito a Israel. Então a gente vai acompanhar isso aí, mas é isso, né? Aí uma possibilidade, quem sabe, de que todos os reféns sejam libertados e de que todos os corpos de israelenses que estão na faixa de Gaza ou na Cisjordânia, né? Não se sabe onde que estão, sejam liberados para Israel. E aí Israel acho que faria o sacrifício de libertar uma boa parte desses terroristas para poder ter essas pessoas de volta. Agora depois ia partir atrás desses terroristas um a um, ia buscar um a um, não tenha dúvida. A FDI ia procurar um a um, até encontrar e exterminar com todos eles. Bom, essa aí é uma notícia no The Jerusalem Post, né? É uma mídia israelense que fala sobre o Abu Moussar, que diz que se soubesse das consequências do 7 de outubro não teria concordado com os ataques, mas significa que ele concordou, né? Então agora o Hamas e a faixa de Gaza estão pagando o preço pelos atos do 7 de outubro.